Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem fala é o PMS e eu tô trazendo pra vocês a segunda aula da aula de hacker. E então vamos lá. Você vai estar abrindo lá o prompt de comando, ou CMD. O seu não vai estar assim, tá? Você não vai estar assim. Ele vai estar tipo C dois pontos barra deixa eu ver, Josézinho e esse negócio aqui pra, pra se inscrever. Bem, pegue seu caderno porque você vai precisar anotar. Eu tenho anotado aqui pra eu não me esquecer, então vamos lá. Primeiramente, primeiro comando se chama dir. Quando você apertar Enter, ele vai ter isso aqui. Vai lá no seu caderno e bota aí, dir, comando para listagem. Bem, ele abriu isso aqui. Eu não tenho tanta coisa assim no meu... Ah, quando não é esse daqui, ele vai abrir aqui, ó, no seu disco local, C dois pontos, beleza? Barra dir, ele lista o que tem nessa pasta. A minha tá no AfterCap. Então vamos lá. Dir, comando para listagens. O outro é dir traço OD. Ele vai fazer a mesma coisa que tem aqui. Só que agora ele vai mostrar a listagem por data. Quantas vezes, onde ele abriu, tal, tudo aí. Listagem por data, que você também pode estar, se você hackear PC, isso aqui também é bem importante. O próximo é CD, deixa eu ver aqui. Ulcers. Ulcer. Agora, peraí, isso já não pode. Peraí. Vou ter que fazer aqui o negócio, galera. Que depois eu ensino pra vocês aí. Você bota CD, espaço, Ulcer. Ulcers mesmo. Aperta Enter. O que o CD faz? Ele muda de pasta. Tipo, tava lá no disco local. Aí se você botar CD, Ulcer, ele na pasta, né? Se tiver lá no disco local e lá no disco local tiver Ulcer, você vai escrever Ulcer, CD barra Ulcer. Não, que CD barra Ulcer? CD Ulcer, ele vai lá pra pasta. O AD vai ser a mesma coisa. Se você botar CD barra OD, será que é isso aqui? Peraí, deixa eu ver aqui só um negócio. Eu acho que é, né? Não é. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aí se você apertar barra de OD, vai mostrar a data por hora pelo Ulcer, beleza? Depois o outro, né? O dir, ele vai funcionar em qualquer pasta que você abriu. Deixa eu falar pra vocês como é que muda a cor. Você vem aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui em cima, você vem, clica com o botão direito, propriedades, cores, tela, texto da tela, né? Bota verde que vai ficar verde. O próximo, né, vai ser o CD traço ao contrário. Ele vai voltar para o menu raiz.
que é onde não tem nada selecionado. Você vai ter que ir lá e escolher. O próximo vai ser o CLS. CLS, ele vai limpar, né? Ele vai limpar a tela. Então, o CD 2 pontos, ele vai voltar como é que eu posso dizer? Ele vai voltar um diretório anterior. Tipo, eu tava lá no também isso aqui funciona. Se você escreveu errado, aí você descobriu que você escreveu errado, você aperta a seta, né? A seta para a direita, ele vai escrever o que você escreveu. Então, CD 2 pontos, ele vai voltar, beleza? O MKD, ele vai criar uma pasta lá onde você tá. Pera aí, deixa eu ver aqui só um negócio. Deixa eu ver aqui o negócio. Beleza, eu tô aqui, né? Se você botar MKD e botar tipo pasta, vai ser o nome que eu vou botar para aquela pasta. Aperta Enter, ele vai criar uma pasta naquele local onde você tá. Deixa eu botar dinheiro aqui de novo. Tá vendo? Não, se você for procurar, cadê? Pasta aqui, ó. Aí deixa eu ver aqui. O RD, se você escrever RD e o nome da pasta, que a minha é pasta, e apertar Enter, aquela que você escreveu, né, que você botou lá, ela vai sair. Mas para ela sair, ela tem que estar vazia. Se ela tiver com qualquer coisa, tipo ulcers, né? O ulcers, ele não vai conseguir apagar. Tem outro método de apagar essas pastas, mas eu não vou falar nesse tutorial. Deixa eu ver. O ping, galera. Você já sabe, né? O ping, que foi no tutorial passado que eu usei o ping. Ping, deixa eu ver. www.minilua.com. Eu acho que é assim. .br. Eu acho que é assim, né? Deixa eu ver. Não. Pera aí, deixa eu ver aqui só um negócio. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Então, o ping, se você escrever ping e o site, né, o nome do site, ele vai mostrar os caracteres desse site. Ele vai mostrar o ID do site, né. O use, eu acho que é assim que se escreve, eu nem sei se tá certo aqui. Eu acho que é assim, ó, use, vamos tentar de novo. www.mini. Peraí que eu tô fazendo uma coisa errada. Minilua. Eu acho que é assim que se escreve. Mano, eu não sei escrever, né? Peraí. .com.br. Não é assim. Mas o UIS, né? Que em português é... velho, agora eu me esqueci. Putz, mano, eu não consigo nem dar um tutorial, velho. Mas o UIS vai dar o nome da pessoa que criou. Ele vai dar os caracteres, os logins do negócio. Se você fizesse isso com a NASA, talvez não ia aparecer, mas... tenta aí. Então... o Nmap, galera, é só pra quem baixou o Nmap. Ó, espera aí que ele tá abrindo.
O Nmap é isso aqui. Na verdade, o Nmap, né, com N, ele vai mostrar essa aqui, ó, desse escrito, né? E o Zenmap, ele vai mostrar a vocês o, como é que eu posso dizer? O visual, né? Que é bem mais legal. Mas esse Zenmap ou Nmap, ele só vai funcionar se você baixou o Nmap. Para vocês aí que tem Linux, vocês queriam saber o ID do seu computador. Você bota config. Vai mostrar a vocês do computador Linux o seu IP. Mas para vocês que são do Windows, né, é ipconfig. Sério, eu demorei para saber isso. E aqui tá o meu negócio. Eu não vou mostrar, né, porque eu não quero ser hackeado. Mas aí tá. Essa lista aqui é a que eu tô mostrando aqui, porque esses aqui são os básicos. E eu talvez faça um vídeo falando do Nmap ou dos Nmap, como baixar eles, né? E foi isso mesmo, esses aqui são os comandos básicos que você pode estar usando, né? Beleza? Eu acho que só foi isso mesmo, o vídeo, então até a próxima aula e falou, fui!